Então, meninas, continuando aqui a nossa cobrinha, né? Na aula anterior a gente já, eu tinha mostrado como encher, né? Vim aqui, olha, enchi a cobrinha. Fiz a costurinha aqui, tá? Onde eu tinha deixado a abertura. E ela vai ficar assim, tá? Então, essa aqui, eu fiz no tricoline, tá? Pode ser tricoline, pode ser sarja, o tecido que vocês tiverem em casa para fazer, tá? Não precisa ser assim um tecido específico. Eu já vou explicar o porquê. Então, vocês vejam que no tricoline ela ficou assim, tá? Depois eu vou estar mostrando para vocês a forma de como montar essa cobrinha, tá? Porque essa cobrinha, ela tem várias maneiras da gente colocar ela. Ela é um peso de porta ou uma decoraçãozinha. Às vezes quer fazer uma decoração até para um quarto infantil, né? Ela tem, assim, muita utilidade, tá? Então, no tricoline, ela ficou assim, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, essa aqui eu não coloquei peso, tá? Ó, ela tá bem levinha, tá? Mas depois eu vou montar e vou mostrar para vocês os dois modelos montados. Agora eu vou mostrar para vocês um outro modelo. Olha, é o mesmo molde, tá? Não modifiquei o molde. Gente, aqui tá meio apertadinho assim, porque eu estou aqui na máquina, tá? E eu tive que fazer uma peça em separada pro meu ateliê, tá? Então, aqui fica mais apertadinho, assim, o meu espaço. Mas, enfim, devagarinho a gente vai adequando, né? Então, como vocês podem ver, olha a diferença de uma para outra, tá? Eu vou até colocar elas assim, tá? Aqui, acho que tá dando pra vocês verem. Olha a diferença entre o molde do tricoline e o molde com o cotton, tá? E é o mesmo molde, tá? Costurei da mesma maneira, risquei, costurei no risco igualzinho a do tricoline com a do cotton. O cotton, meninas, daqui que eu estou usando é o cotton 8, tá? Se vocês vão comprar para ficar do mesmo tamanho, porque o cotton, se eu não me engano, parece que quanto maior a o número, mais ele estica, quanto menos estica. Então, esse aqui é o 8, tá? E é cotton mesmo, né? E eu fiz no cinza, por quê? Porque é uma peça que vai ficar no chão, né? Então, eu queria só mostrar a diferença que é a gente estar fazendo um trabalho no tricoline, num tecido que não estica e num tecido que estica, tá? Eu gosto de trabalhar esse tipo de peça em malha, cotton, pode ser plush, soft, qualquer material, qualquer tecido que vocês tenham em casa, tá? Eu tinha esse cotton cinza e como vai ficar no chão, eu achei que o cinza ia ficar bem legal, né? Então, vocês vejam que a diferença de uma para outra é muito grande. Eu acho assim, né, na minha opinião, que para certas peças, um tecido que estica, ele dá mais formato, ele fica mais redondinho, ele fica mais fofinho, até mesmo para a gente trabalhar, né? E vocês vejam que o molde é o mesmo, então, olha o quanto aumenta de uma peça para outra, tá? Então, precisa sempre, quando for fazer uma peça assim, levar em conta isso. Posso fazer menor? Posso, daí diminuo o molde, tá? Faz um molde menorzinho e ela vai ficar menorzinha. Mas como é um peso de porta, eu queria ela maior. Essa aqui, olha, ela está com peso, tá? Até eu não tinha a areia branca e eu usei umas pedrinhas brancas que eu tenho lá no jardim. Aí eu cacei umas menorzinhas, por isso que ela tá assim boladinha. Mas essa aqui vai ficar aqui pra minha casa, tá? E como eu vou pôr lá na porta lá da sala, lá na frente, ela vai ficar bem legal, tá? Então, agora a gente vai começar a fazer a parte do acabamento das cobrinhas, tá? Agora a minha gatinha veio aqui, gente,
E deixa eu tirar ela com cuidado aqui, porque ela gosta de vir aqui na máquina. Ela adora ficar aqui comigo, sabe? Daí ela senta aqui atrás da minha cadeira. Primeiro ela dá uma volta, viu o que eu tô fazendo. Aí depois ela senta aqui atrás da minha cadeira e daí ela vai tirar um cochilo enquanto eu costuro. A gente que tem gatinho, sabe? Às vezes se apura, né? E eu não quis prender ela hoje. Ela tava lá fora brincando, ela entrou agora. Bom, gente, então, né? Já explicando, né? Olha, da mesma forma que eu fiz a outra. Deixa só eu acomodar ela aqui. Então, deita aí, deita aí, deita. Senão ela não vai parar, eu vou ter que ir pra ela pra lá e fechar a porta. Bom, então agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer para as minhas cobrinhas o chapéuzinho, tá? Eu vou fazer uma menina. Outra coisa, pode ser feito personagens também nessas cobrinhas. Depois de pronto vocês vão entender. Eu vou bordar, vou colocar os olhinhos, tá? Vou explicar várias maneiras para estar colocando os olhinhos. A gente vai fazer o narizinho dela bem completinho, tá? Então, agora eu vou colocar ela aqui do lado e a gente vai começar a fazer agora a parte da decoração dela, que é a parte que eu mais gosto. Ok? Então, eu vou começar pelo chapeuzinho. Então, meninas, explicando assim, tá? Todos esses moldes eu vou estar disponibilizando para vocês, mas naquela condição, né? Para todos os inscritos no canal, tá? Eu vou mandar por e-mail. Mas eu vou colocar bem certinho tudo como é que vai funcionar lá na descrição, tá? Do vídeo, tanto de um como do outro, bem certinho assim para não ficar dúvida. Bem, meninas, o que eu fiz aqui? Então, aqui eu tenho a parte do meio, tá? Do meu chapéuzinho, tá? Essa aqui é a aba do chapeuzinho e essa aqui é a parte de cima do chapeuzinho. Eu aqui já dei uma adiantadinha, tá? Deixa eu só ver se ela não mexeu aqui na câmera, não. Eu dei uma adiantadinha, ele é um círculo, tá? Eu vim aqui, olha, já fiz um fuxiquinho, tá? Em volta, bem simples. Justamente assim, para não ficar muito longo, né, o vídeo. Então, algumas coisas que a gente pode adiantar, a gente vai adiantando. Até já deixei o fiozinho aqui de espera, meu fio ficou um pouquinho curtinho, mas enfim. Aqui eu tenho a parte do meio, tá? Todos esses moldes vai estar já assim, no tamanho certinho, tá, meninas? Vai em PDF, é só vocês imprimirem e cortarem, tá pronto. Tô usando um verdinho, porque como as cobras, elas são assim, mais natureza, né? Então, eu escolhi esse verdinho bonitinho que eu tinha ali ainda. Então, o que eu vou fazer? Aqui tanto faz, se vocês vão pegar, vir aqui, olha, colocar aqui e costurar aqui em volta, também pode fazer desta maneira. Eu prefiro fechar aqui, olha, aqui do lado, nessa lateral, tá? Por quê? Porque daí eu já calculo esse diâmetro aqui inteiro. E aí, ele fica bem certinho ali, tá? Então, eu vou vir aqui e vou fazer uma costurinha aqui. Mas eu não vou fechar ele inteiro por enquanto, tá? Olha. Só um pedaço aqui. Depois vocês já vão entender o porquê. Claro que esse chapeuzinho cada um tem um jeito de montar, né? Cada uma trabalha de uma maneira específica, né? Aqui, se vocês quiserem passar o overlock, o zigue-zague, pode estar passando, tá? Por enquanto eu não vou passar, porque isso aqui tudo vai ficar... depois vocês vão ver que vai ficar tudo pra dentro, então não tem necessidade. Então, o que eu faço agora? Vocês vejam que aqui ele está no direito, tá? Deixa eu ter posto um fio um pouquinho maior aqui. Então, eu vou colocar aqui dentro, olha, direito no direito, tá? É super rápido de fazer, é super simples. Mas, como eu disse, aqui cada um tem um jeitinho. Tá vendo? Olha, daí eu já tenho aqui o diâmetro certo, olha. Eu não fico sofrendo, sabe, medindo ali e tal. Deixa só eu pôr o nozinho bem aqui, junto com a costurinha. Olha, e encaixa ali dentro.
Vou só dar um pontinho aqui só para segurar esse meu fio. Um pontinho de acabamento já vai ajudar aqui a segurar, só para ele não escapar. Aí ele já fica aqui no lugar e aí eu já coloco essa agulha para lá. Aqui, ó, já fica certinho, tá? Vem aqui, dá uma arrumadinha, né, no franzidinho aqui dentro, para não ficar franzido tudo para um lugar e faltar franzido para o outro. Sabe que franzido tem que ter paciência, né? Aí. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir passando um pezinho de máquina e vou prender uma parte na outra, tá? Então, eu abro aqui, olha, onde tá ali, ó. Vem aqui um pezinho de máquina. Vou ajustando aqui, tá? Aí, vocês com paciência acertam bem esse franzidinho. Porque eu não gosto já deixar as peças todas prontas, alfinetadas, já tudo bem certinho. Porque às vezes a gente não enxerga bem, né? Como que a artesã tá fazendo ali e tal. Então, eu gosto de fazer assim, que fica mais fácil para vocês estarem visualizando. Mas se vocês quiserem, antes de vir costurar, pode colocar alfinete, tá? Em toda a volta ali. Só eu erguer meu fio ali, senão ele escapa. Então, olha, a costurinha fica assim, tá? Pode passar tesoura de picotar, pode passar overlock, pode passar um zigue-zague, tá? Olha, e ele vai ficar assim a parte de dentro, tá? É tipo aquele chapéu de cozinheiro, né? Então, e essa aqui é a minha aba, tá? O que que eu vou fazer? Essa aqui é a parte de fora da aba, tá? Então, eu vou vir aqui, olha, e vou passar uma costura em toda essa minha voltinha aqui. Não vou costurar os lados e nem a parte de dentro. É a parte maior, tá? A parte mais larga. E aqui dentro, olha, a parte é mais estreitinha ali, mais curta, né? Que é a parte mais comprida. Prontinho, ó. Aqui também, meninas, é legal passar a tesoura de picotar, tá? Eu já vou fazer isso já, porque daí depois eu não consigo vir. Pra que ele não fique enrugadinho, olha. O meu sai pouquinho, porque assim, lembrando que a minha máquina, a distância, o outro é 1 centímetro, né? A minha é menor, tá? Então, por isso que a beiradinha, assim, sempre vai sobrar menos. Deixa eu ver aqui, depois eu varro. Olha, é rapidinho pra fazer. Só vou desvirar aqui só pra estar mostrando pra vocês. Daí ele vai ficar assim. O que que eu vou fazer agora, meninas? Eu vim fazer uma costura
para que um tecido se una no outro. Então, olha, dobrei aqui e vou passar uma costura. Eu vou colocar um pezinho de máquina, tá? Mas aqui também vai do gosto de cada uma, ou mais na beiradinha, tá? O certo seria ir lá passar, né, a ferro, dar uma boa passadinha a ferro. Olha, e a aba está prontinha, tá? Vou cortar esse fiozinho. Fio em costura é algo que brota, né? Então, aqui eu já tenho a minha peça pronta costurada, né? Lembra que eu falei para vocês costurar só até o meio e aí eu parei aqui no meio? Porque agora eu vou ajustar aqui, olha. Acho o meio aqui da minha peça, que eu tinha colocado um risquinho ali, mas eu posso vir aqui e fazer um picozinho, tá? Aqui. E aqui também um picocinho. Então, vocês vão ver que esse é um chapéuzinho bem prático de fazer. Pra boneca, pra tudo que é tipo de coisa, sabe? Eu uso bastante chapéuzinho, eu acho tão bonitinho. Quase todas as minhas bonecas tem, olha, daí tem o picozinho. E o que que eu faço aqui? Eu vim aqui agora, olha, tanto faz um lado ou o outro, né? Porque ele tá duplo, né, o tecido. Eu cortei 2 vezes, tá? Nesse aqui. Também é tricoline. Olha, e aí eu venho aqui. Vou colocar um alfinete aqui pra segurar, só pra eu estar mostrando pra vocês. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar assim, ó. Só que eu vou começar pelo meio, tá? Eu não gosto de começar pela beirada. Como eu já expliquei, às vezes se der um errinho, se você começa porque às vezes daí falta lá no final, então eu sempre algumas peças eu gosto pelo meio, tá? Então tá aqui, olha, deu certo. Agora eu vou conferir o outro lado. Porque às vezes eu posso pôr mais pra cá ou menos pra lá. Eu sempre confiro, olha, é bem certinho até o final. Então, aqui, olha, eu vou pegar aqui no meio, vou tirar o meu alfinete, porque tá o picozinho aqui, olha, eu já enxergo bem. E venho com uma costurinha de um pé de máquina. Já corta a pontinha aqui pra não ficar atrapalhando. E agora, eu costuro o outro lado. Depois que a gente se habitua a costurar dessa maneira, se você vai costurar da outra maneira, parece que você tá fazendo ao contrário. Mas eu gosto muito de costurar assim. Até mesmo fuça de bichinho e tal, alguns eu acho melhor assim. Principalmente quando é um tecido que estica. Que daí eu sei que os dois lados vão ficar bem certinho, não vai entortando a peça, né? Às vezes a gente costura e a peça vai indo para um lado e vai indo para o outro.
Como eu disse, aqui tem várias maneiras, né? Cada artesã costura de uma maneira. Aqui também vocês podem passar a tesoura picotal, pode passar o overlock ou o zigue-zague. Então, agora, olha, tá vendo como eu deixei o meio aqui? Agora eu vou unir aqui, porque minhas pontinhas aqui já estão prontinhas, né? E vou vir costurando, só que ao invés de eu continuar aqui, eu vou pegar daqui pra lá, tá? Por quê? Porque se aqui, se eu vir costurar daqui, naturalmente aqui vai sobrar um espaçozinho, né? E eu quero que fique as pontinhas bem certinhas aqui. Então, eu venho costurando ao contrário, tá? Essas pontinhas assim de fio que fica, meninas, eu depois pego o isqueiro, corto bem ali e passo isqueiro, sabe? Então, some tudo. Olha, e o chapéuzinho dela já tá pronto. Aqui, se vocês não quiserem essa aba tão larga, vocês podem diminuir, tá? Aqui, ó, a altura dela, tá? Vocês podem fazer uma diminuição aqui, né? Respeitando, claro, a medida, né? E tanto a medida aqui de baixo quanto a medida de cima, mas dá pra diminuir. Ok? Então, ela ficou assim, olha, tá bem costuradinha. Aqui eu vou só passar um pontinho a mais, que ela escapou ali um pouquinho. Bem na juntinha, que acho que a costura eu peguei mais pra fora. Quando acontecer isso, é só voltar aqui e dar uma ajustada aqui nessa costura. Ó, já se consertou, né? Parece. Isso acontece bastante. Somente ali que é 4 tecidinho, né? Então, aqui o chapeuzinho da cobrinha está pronto. Vamos pegar ela pra ver como é que vai ficar, né? Então, a parte de costura de máquina já tá pronto, tá? Aí, depois eu vou lá passar direitinho. E aí, esse chapeuzinho dela vai vir aqui. Ela vai ficar. Daí, eu vou dobrar ela aqui bem certinho, tá? E aí, a gente cola. Olha que fofo que já vai ficando a nossa cobrinha. Aí, nossa, mas cobra de chapeuzinho, mas é que a nossa cobra é estilosa, né? Gente, não precisa ser esse chapeuzinho, tá? Pode ser aquele que tem o círculo, né? Aí a gente costura, desvira, e aí depois coloca o elástico, né? Mais ou menos no centro da cabeça, e faz também uma costurinha na abinha, que nem eu fiz ali. Também pode ser daquele, sabe? Daí você coloca, dobra pra lá, dobra pra cá, vai ficar bem bonita. Bem, gente, então a parte de costura dessa boneca aqui na máquina seria isso, tá? Agora eu vou lá pra copa, tá? E aí eu vou continuar gravando lá da copa, daí a parte do acabamento, tá?